Hola chicos, ¿qué tal? Pero hoy vamos para nuestra continuación a respecto de las apócopes. ¿Por qué? Porque en la clase pasada yo hablé un poquito a respecto de ellas, ¿ah? Pero hoy nosotros vamos a estudiar mucho más, o sea, las reglitas de las apócopes y claro, los casos especiales. A ver entonces, chicos, algunos adjetivos o advérbios se apocopam. ¿Qué es eso? Apocopar es cuando una palabra sufre la supresión de la última letra. Então, gente, uma apócope nada mais é que essa supressão aqui da palavra, tá? Ou uma grande supressão, como acontece aqui, ou, por exemplo, de uma ou duas letras apenas, tá? E quando isso vai acontecer? Quando depois dessa apócope, ou seja, depois dessa palavra, vem aí um adjetivo, um nome, né? Por exemplo, um numeral, um advérbio, né? E isso pode acontecer, tá? E geralmente, gente, a regra que está por trás da apócope é substantivos masculinos ou femininos, ou outras palavrinhas que têm aí uma participação especial. Por isso que nós vamos ver os casos especiais, porque além aqui dos nomes, eu tenho outras situações as quais as palavras sofrem essa supressão, certo? Então, olha só, por exemplo, recientemente se transforma em recién, quando delante de um particípio passado usado como adjetivo. Então, sempre digo a vocês que as classes gramaticais, e conforme vocês vão fazendo os exercícios, vocês percebem que elas às vezes sofrem aí modificação no modo que ela está sendo empregada, certo? Como assim, né? Eu posso ter que, por exemplo, o particípio sendo empregado como um adjetivo. Então, por exemplo, la tortilla está recién hecha. Então, eu tô falando assim, ó, que esse omelete, ele tá fresquinho. Por exemplo, acabei de fazer. Mais ou menos uma expressão como essa. Só que, claro, né, ele está recém-feito. Por que ele tá tendo aqui, ó, o papel de adjetivo? Porque ele está classificando, ó, é uma característica que eu tô dando para, né, no caso aqui no espanhol, para la tortilla. Se eu passar para o português ali, para o omelete, certo? Ele está recém-feito, então, nossa, acabou de fazer, tá quentinho, tá fresquinho, então eu tô aí fazendo uma referência para ele. Então, a mesma coisa acontece aqui. Esse particípio, ó, percebam que ele está com uma forma, né, apocopada. Então, o que é uma coisa recentemente? Eu tô, claro, né? Seria um advérbio fazendo referência aí ao modo, né? Recém-feito, certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, ele se transforma em recien. Então, lembra quando eu falo, né? Recém-nascido. É que ele acabou de nascer. É uma coisa, assim, pertencente ao tempo presente, tá? Tipo, acabou de acontecer, recém. É assim que nós utilizamos. Aqui, mais ou menos a mesma coisa, ó. La tortilla está recién hecha. Como eu tenho esse particípio aqui com função de adjetivo, eu vou usar ele na forma apocopada. Vale? Bien, el número 100, o ciento, o nosso cento. O que acontece? Se apócopa em 100, olha só, aquela primeira regra que eu falei. Delante de substantivo masculino ou feminino, ou delante de um número que multiplica. Então, por exemplo, en el concierto havia mais de 100.000 personas. Então, ó, ele tá multiplicando o número, tá vendo? Acudieron a la cita más de 100 estudiantes, tá? Então, los estudiantes, um nome, um substantivo masculino. Então, apócope. Agora, ele tanto, né, que se transforma em tá. Quando isso vai a ocorrer? Quando eu tenho um adjetivo, un adverbio o una locución adverbial. Entonces, por ejemplo, este puesto es tan importante para mí. Entonces, importante
adjetivo. Entonces, por lo tanto, o tanto vai se apocopar em tan. Então, ó, adjetivo apócope nele, né? Ojo, tanto no se apócopa delante de substantivo. Ó, estão vendo? Então, essa regra aqui do tan, eu tiro o substantivo, tá? Então, ó, a gente exclui. Quando for substantivo, continua, ó. Tengo tanto medo. Então, medo, substantivo abstrato, né? Então, ó, o tanto continua igual, tá? Por quê? Porque ele só vai sofrer apócope quando eu tenho advérbio, adjetivo ou uma locução adverbial, certo? Bien, advérbios terminados em mente, né? Que são esses sufixos que nós costumamos dizer que quando nós temos em português significa modo, né? Então, quando dos advérbios, tá? Terminados em mente van seguidos, solo el segundo mantiene esta forma, ¿vale? Entonces, el primero se pone en la forma femenina del adjetivo. Entonces, la responsabilidad es total. Total é total, né? Nesse caso aqui continua a mesma coisa. Porque, né, aqui não varia. Total é uma palavra que não varia em feminino pra gente colocar. E exclusivamente, ó, tuya. Certo? Então, a responsabilidade é sua. Então, eu tô fazendo a concordância geral, certo? Então, esse aqui, ó, eu deixo ele normal. Qual que eu vou utilizar o mente? Nesse aqui, ó, no segundo. Isso quando eu tenho dois advérbios. Beleza? Bien. Agora, qualquer se transforma em qualquer. Tá vendo? E pra gente no português, eu só tenho o qualquer. E o plural, quaisquer. Mas eu não tenho, né, qualquer. Não tenho. Pero el espanhol, ó, qualquiera, qualquer. E o grande se transforma em gran. Agora, quando qualquer se apócopa em qualquer e grande em gran, quando delante de um substantivo singular, masculino ou feminino. Então, o que vocês têm que guardar? Que aqui, além do substantivo, que pode ser masculino e feminino, o que ele tem que ser? Ele tem que ser, ó, singular. Beleza? É isso que vai ter que ser. Aí, ó, puedes traerme qualquer livro de Pablo Neruda. Então, você pode me trazer qualquer livro do Pablo Neruda, certo? Porque livro masculino e singular. Aí eu vou ter o qualquer. Agora, vamos imaginar que eu tenho um substantivo no plural. Então, você vai deixar na forma normal, porque o que sugere a regra? Que o qualquer e o grande vão se apocopar quando eu tenho substantivo masculino, feminino, mas no singular. É isso que tu tem que guardar, porque essas apócopes aqui são muito importantes. Aí, ó, nos encontraremos um dia qualquer. Ó, percebam que aqui, o que acontece? Por que fica qualquer? Porque vem depois do substantivo. E qual é a regra? A regra é que ele se apócopa quando ele vem antes, ó. Tá vendo? Quando ele vem antes do substantivo, ele se apócopa. Quando ele vem depois do substantivo, ó, ele vai ficar normal. Então, guardem isso, tá? Normal porque vem depois. Aqui se apócopa porque vem antes, é um substantivo masculino e singular. Aí aqui, ó, Luísa é uma gran mujer. Por que se apócopa? Porque vem antes do substantivo que está no feminino e singular. Beleza, gente? Então, qualquer coisa, dá uma voltadinha aí para acompanhar o raciocínio. Bien, agora, llaman atenção. Antes de qualquer substantivo masculino en el singular, las seguintes palavras perdem a última letra. Então, ó, estão vendo? Essas palavras aqui, nossa, que rabisqueira. Quando elas estiverem antes de qualquer substantivo masculino no singular, elas vão se apocopar. Então, ó, que tenga un buen
viaje, ó, masculino singular. Então, aqui é só masculino. Que mal tiempo, ó, tá vendo? Aqui só masculino. Lo siento, não há nenhum bolígrafo. Ó, bolígrafo masculino, que é caneta. Creo que tenho algum dinheiro. Ó, dinheiro masculino. Tá vendo? Então, essa regra só substantivo, estão vendo? Masculino e singular. Não se olvidem, vale? Aqui, ó, números. Uno. Então, ó, antes de qualquer substantivo masculino e singular, as palavras perdem a última letra. Então, mais uma vez aqui, né? Substantivo masculino e singular. ¿Vale? Entonces, yo tengo un sueño. Ó, masculino singular. Hubo más de 300 visitaciones en el primer día. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Primer dia, masculino singular. El tercer mundo está sufriendo mucho con las crisis, né? Entonces, com la crisis. Então, mundo, ó, terceiro, masculino singular. Então, aqui já muda, tá? Bien, agora com os números, pero la regla de número 2. Antes de qualquer substantivo masculino ou feminino no singular. Então, aqui, ó, pode ser masculino, pode ser feminino, só que tem que estar como? No singular, tá? Daí vai sofrer a pouco. Então, hace mais de 100 anos. Masculino singular, né? Aqui, ó, porque, né? Anos que nadie viene aqui. ¿Certo? 100 años. Bien, 20 y 21. Yo tengo 21 años. ¿Vale? Por causa do número, né? 100. Então, eu faço a concordância. Beleza. Hace 21 dias que estou sem coche. Ó, 21 tá concordando, né, com o número, certo? Mas é masculino. ¿Vale? Bien, chicos. Ahora, muy o mucho. ¿Qué pasa? Aqui, ó. Muy. Entonces, ¿cuándo que vamos a utilizar? Primero, con adjetivo, tá? O con adverbio. ¿Vale? Entonces, mi hija es muy linda. Entonces, adjetivo. Tu hablas muy bien. Então, você fala muito bem. Advérbio. Aí, eu vou utilizar o muy. ¿Vale? Agora, chicos, mucho e ali as variabilidades. Então, ó, quando eu tiver substantivo depois. Então, ó, aqui há muita gente. Estão vendo? Substantivo. Hice muitos exercícios. Substantivo. Então, o muy, aqui, ó, que é a forma apocopada, você só vai usar com adjetivo e advérbio, tá? Quando tu tiver substantivo, aí tu vai utilizar o quê? O mucho e o muchas, ¿vale? Então, aqui há muita gente, hice muitos exercícios. Em mais uma ocasião, tu vai utilizar o mucho. Quando? Quando tu tiver verbo. Então, ó, geralmente vai ser o verbo mais o mucho. O mucho vai vir depois do verbo. Então, ó, mi marido trabaja mucho, que a gente utiliza bastante, né? Eu trabalho muito. Ella estudia mucho. Então, depois. ¿Vale? Aqui, chicos, a ver. Quando sea grande, aqui a Susanita, né? Quando sea grande, quero ter muitos vestidos. Ó, estão vendo? Vestido, substantivo. Ó. E yo, mucha cultura. Ó, cultura, substantivo. Estão vendo? Te llevan presa por salir a la calle sin cultura? A Mafalda, não. Prova salir sem vestido. Es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razão. Então, ou seja, né? Aqui o uso de muy
E mucho, no caso aqui apareceu o mucho, é por quê? Porque eu tinha a situação de substantivo. ¿Vale? Chicos, los ejercicios, ¿vale? Para vocês praticarem da apostila e tem a listinha lá no app do Estudos. ¿Vale? Muchas gracias. Besitos para ustedes e hasta la próxima semana.